E eu também entendo o presidente Donald Trump. É difícil um cidadão deste mundo resistir ao charme de Luiz Inácio. Então, bastou esses 36 segundos, esse primeiro encontro. Boa noite, senadores. Queria começar pelo senador Seif. Senador, elogios entre Lula e Trump durante essa viagem dificultam o PL da anistia, aquele tão defendido pelos senhores? Essa atitude, infelizmente, teve que partir do presidente Trump para que o presidente Lula buscasse um encontro. Dessa vez não, Donald Trump deu um sinal de grandeza e chamou o Lula para conversar, que até então só mandava-se cartas. Por exemplo, em Santa Catarina, Juliana, várias empresas tiveram que dar férias coletivas e já se fala, inclusive, em demissões, porque eram empresas que trabalhavam exclusivamente para vender aos Estados Unidos da América. Por exemplo, a WEG, que é uma grande indústria, produz até motores para foguetes. Enfim, vários setores do meu estado, o próprio agronegócio, suínos, aves, foram deveras prejudicadas com o tarifaço. Que bom que houve essa interlocução por parte do... Não por procura do Brasil, infelizmente, por uma atitude de nobreza de Donald Trump. A ação contra o Brasil foi, primeiro, arquitetada, articulada por uma carta que partiu do governo dos Estados Unidos da América. E é importante dizer que essa carta teve motivação de brasileiros, isso que é o mais absurdo. Teve motivação de parlamentares brasileiros que estão lá atuando com o governo dos Estados Unidos, com a Casa Branca, contra os interesses do nosso país, contra, Jorge, os interesses que você acabou de dizer, da indústria catarinense, dos exportadores catarinenses e dos exportadores de todo o Brasil. Eu quero recuperar aqui um trecho do começo de toda essa confusão, que foi a carta enviada pelo presidente Donald Trump em julho aqui para o Brasil. No último trecho da carta foi dito o seguinte: é uma vergonha internacional que está acontecendo. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo e é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. O que o presidente Lula tem dito é que não negocia a nossa soberania. E convenhamos, podem concordar ou podem discordar da justiça brasileira. Isso é direito. Podem concordar ou podem discordar do Supremo Tribunal Federal. Isso é direito. Mas a atuação da Suprema Corte brasileira em um processo judicial é expressão da nossa soberania. Isso é ato interno nosso. Nós resolvemos, nós debatemos no Congresso Nacional, nós debatemos em quaisquer instâncias que forem necessárias para debater, mas isso é questão interna do Brasil. E o que o presidente Lula tem dito, que nós não aceitamos, é debater sobre a nossa democracia e sobre o funcionamento das instituições nacionais. As instituições nacionais são patrimônio dos brasileiros, pertencem aos brasileiros, e nenhuma nação pode aqui interferir. Sobretudo quando tem falsamente a atuação de falsos patriotas nos Estados Unidos contra os interesses brasileiros. Quem diz que as sanções são contra o Brasil não sou eu, é o próprio Eduardo Bolsonaro. Eu vou recuperar aqui uma das várias entrevistas que ele deu, uma BBC, em que ele diz o seguinte: Eduardo Bolsonaro diz que brasileiros entendem que tarifaço de Trump é sacrifício a ser feito. Nossa liberdade vale mais que a economia. Engraçado que na pandemia da Covid-19, eles diziam o inverso. Vocês vão sacrificar a economia por conta das vidas? E isso levou a 700 mil brasileiros caminharem para a morte. Mas veja, a atuação é o senhor Eduardo Bolsonaro que diz que a atuação dele é um sacrifício que os brasileiros têm que fazer. Que a atuação dele contra o Brasil, tarifando o nosso país, gerando desemprego, como o próprio colega senador Seif falou, aí em Santa Catarina e todo o Brasil, é um sacrifício que deve ter. Um sacrifício em nome de quê? Um sacrifício para tentar inocentar o pai, para tentar a anistia ao pai, pelo julgamento que ocorreu, um sacrifício por não concordar com os encaminhamentos que estão sendo dados por nossas instituições. Como eu já disse, divergência entre nossas instituições nós resolvemos aqui, nós resolvemos no Congresso Nacional, nós resolvemos no Executivo. Atuar contra os interesses do Brasil só por conta de que
quer anistia para o pai, quer que o pai participe de eleição presidencial. Ora, isso é um ato de lesa pátria, isso é um ato claramente contra os nossos interesses. O aceno ontem dado, Juliana, pelo presidente Trump, é a prova da mão estendida que o Brasil sempre teve. O Brasil, o governo brasileiro, o governo do presidente Lula, não tem questão ideológica com ninguém. Se tivesse, o Brasil não reunia com o presidente da Argentina, com o senhor Milei. Se tivesse, o Brasil não recebia o senhor Milei aqui em encontro do G20 no Rio de Janeiro e não iria para Buenos Aires participar de reunião de Mercosul. Se isso fosse verdade, não teria relação entre o Brasil e a Argentina, se fosse relação ideológica. O único ataque ideológico que está tendo é do lado de lá. E isso está expresso, não é pela minha manifestação, isso está expresso na primeira carta de agressão ao nosso país, exarada pelo senhor Donald Trump. Eu exulto, eu vejo com muita alegria. Aliás, ainda bem que teve esse encontro casual, como disse o próprio presidente Trump, de 36 segundos entre ele e o presidente Lula. E eu também entendo o presidente Donald Trump. É difícil um cidadão deste mundo resistir ao charme de Luiz Inácio. Então, bastou esses 36 segundos, esse primeiro encontro, para o próprio presidente Lula hoje dizer que está à disposição para dialogar. Desde o início, a mão do Brasil tem sido estendida para o diálogo. Que bom que o diálogo está ocorrendo, porque esse diálogo, a partir de agora, não pertence nem à direita nem à esquerda. Ele pertence ao Brasil. E em torno do Brasil nós temos que estar unidos.